Vamos ao momento da palavra, amados. O assunto de hoje é um assunto assim que eu gosto muito de falar, e hoje o assunto é acerca da adoração. Como eu quero falar por várias sessões, várias partes, hoje eu quero trazer uma palavra muito simples, até um pouco teórica, primária, mas necessária, para que a gente possa partir do mesmo princípio, partir sempre do mesmo piso, sempre relembrar os princípios elementares da fé. Então hoje o assunto é acerca da adoração. Vai chover no molhado para muita gente, mas como eu disse, é fundamental que a gente venha reafirmar esses princípios. Preciso te dizer que não existe vida espiritual sem adoração. Fala para o teu irmão, não existe vida espiritual sem adoração. Não existe. Não tem saúde espiritual, viu? Não tem, a adoração é vital para o crente. Então, por isso ainda, mais ainda, a importância de ministrarmos acerca dessa palavra. Então, eu quero começar do começo. O texto que a gente vai ler, Êxodo 5, versículo 1, já está lá. Repara nisso aqui. Nós estamos falando da libertação dos hebreus, lá no comecinho de tudo. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que disse? Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Deixe o meu povo ir para adorar o Senhor. Amém? Então, queridos, aqui é uma coisa muito interessante, que desde o início, a adoração está associada à festa, sim ou não? Não é? Outras versões vai falar, deixe o meu povo ir para adorar o Senhor. Então, queridos, uma conclusão muito fácil na leitura desse texto é assim: o propósito da libertação, acompanha comigo, o propósito da libertação, o propósito de você ter sido salvo, é nos tirar da condição de escravos, fazer e dar a nós um novo propósito. Qual é? Adoradores. O propósito da libertação, da salvação, não é nos tirar do Egito e nos deixar soltos. O propósito da libertação é fazer com que eu e você venhamos a romper com o Egito, figura do mundo, romper com o faraó, figura de Satanás, e nos dar um propósito. Qual? Adoradores. Adoradores. Então, o propósito da libertação, da salvação, é que eu e você venhamos a nos posicionar como adoradores do Senhor. Adoradores genuínos, adoradores verdadeiros, experimentaram libertação verdadeira. Não dá para ficar com um pé lá e um pé aqui. Você conhece a passagem, Faraó tentou segurar o povo de tudo quanto é forma, mas não foi assim. Para adorar o Senhor, precisa romper completamente com todo e qualquer vínculo e amarra com o mundo, com Satanás, com o passado. Verdadeiros adoradores são verdadeiramente libertos. Amém? Então, eu falo empolgado. Sabe por quê? Porque tem tudo a ver com a revelação que Deus deu à nossa igreja. O nosso plano de trabalho. Nós temos um tripé, e eu vou fazer uma chamada oral hoje, e vamos ver quem que nós vamos promover para novos pregadores. Qual que é o primeiro eixo do tripé que Deus nos deu, das 3 colunas que Deus nos deu? Fala. Um por vez. Boa, Robertinho, já é pregador. Vai pregar esse mês. Cura e libertação do crente. É esse o primeiro pilar. O segundo pilar, o mover da adoração. O terceiro pilar, poder do Espírito Santo de Deus. Você tem que saber de cor isso aí. Vou começar a cobrar de vocês. Eu falo, o povo está meio gaguejando, Robertinho, você se salvou. Então, amados, o mover da adoração, antes de servir, antes de exercer o ministério, fala comigo, antes de servir, antes de dar aula, antes de ser professor de curso, antes de tocar instrumento, antes de trabalhar para o Senhor, nós precisamos ser adoradores, experimentar libertação e sermos adoradores, adorar o Senhor. Então, o nosso propósito de vida, e não tem outro propósito melhor, sabe qual é? Fala aí.
Adorar o Senhor. Não tem propósito melhor do que adorar o Senhor. Esse é o nosso propósito. Então, quando se fala de adoração, fica inevitável nós irmos ao texto de João 4, versículo 20, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, já pulei, saí lá do Egito, nós já chegamos em Jesus. Mas o fato é que eu vou pregar em outros momentos acerca de Davi. Davi é o cara que revolucionou a adoração. Vocês já sabem. Davi foi o cara que introduziu a música na adoração. Não tinha música na adoração. Foi Davi que introduziu a música na adoração. Digo mais, Davi criou instrumentos e vários deles. Viu? Ele era luthier que fala. Ele fez um monte de instrumentos. Para quê? Para adorar o Senhor. Então Davi foi esse cara que criou, diante da arca da aliança, onde a presença de Deus se manifestava, Davi botou o povo para adorar o Senhor 7 dias por semana, 24 horas, sem interrupção. Então, Davi é o cara que muito pode nos ensinar acerca da adoração. Mas Jesus, nesse texto de João 4, do versículo 20 ao versículo 24, o texto é maior, você pode começar depois lendo, viu? Deixa eu te falar, dá para escrever livro de tanto conteúdo e conteúdo profundo que eu e você precisamos ter acerca dessa conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana. Uma mulher, gente excluída da sociedade, samaritano, um povo mestiço, um povo misturado, que sofria preconceito dos judeus, e Jesus vai conversar com essa mulher. Então, vou pegar o texto já pela metade, lá pelo versículo 20, se eu não me engano, a conversa começou pelo versículo 6, nós vamos pegar no versículo 20 e vamos ler aqui, e junto vamos aprender um pouco mais, princípios elementares e básicos da adoração. O primeiro a gente já tem. Nós somos libertos, fomos salvos para quê? Adorar. Adorar. Se você colaborar comigo aí, a gente se inflama de fé. Vamos junto. Vamos lá. Nossos antepassados, isso é a mulher samaritana falando. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Fala comigo, de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui é o seguinte, queridos, a mulher está falando para Jesus, viu, vocês são estranhos, cara. Vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, os nossos antepassados falam que tem que adorar aqui nesse monte. Eu estou confusa com essa história. Então, Jesus fala para ela o seguinte: chegou a hora, minha querida, chegou a hora em que as coisas serão diferentes. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando do que Ele veio para fazer. Tem muita gente, e essa mulher era uma delas, que estava procurando o lugar certo para adorar. E o lugar certo para adorar, nessa época, instituído por Deus, era Jerusalém. Mas Jesus chega para ela e fala assim, viu, nós estamos na iminência de uma mudança de lugar. Fala comigo, mudança de lugar. Mudança de lugar. E é isso que Jesus está falando para ela, viu, deixa eu te dizer, nós vamos adorar o Senhor. A adoração ao Senhor não será nem nesse monte e nem em Jerusalém. Aí a mulher deve ter ficado mais confusa ainda. Jesus anuncia que não terá mais lugar certo para adorar. Todo e qualquer lugar será lugar para adorar. É isso que Jesus está anunciando. Então Jesus está quebrando um conceito muito forte, porque quem estabeleceu Jerusalém foi o próprio Deus. E Jesus está falando assim, viu, não vai ter lugar certo para adorar, porque Deus é Espírito, e nós podemos nos conectar com Ele em Espírito, e adorar em Espírito em qualquer lugar. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher.
Então, a conexão com Deus, o que Jesus está falando para ela é: minha querida, a conexão com Deus não tem nada a ver com lugar. Deus é espírito, nós nos conectamos com Ele em espírito. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está falando assim, o templo de Jerusalém não serve para mais nada, que aliás, não serve para mais nada. Nós somos o santuário da adoração, é isso que Jesus está falando. Nós somos o santuário da adoração. O templo já não faz mais sentido, o lugar já não faz mais sentido, nós somos, mudou o lugar. Então a primeira coisa importante que você tem que entender é que Jesus vem para quebrar esse primeiro ponto forte da adoração. Não tem lugar para adoração. O santuário sou eu, fala aí. O santuário sou eu. O santuário sou eu. Eu levo o santuário. Assim como preguei esses dias, eu levo a alegria, não é? Eu sou o santuário, eu levo o santuário, eu sou o templo, eu sou o templo. Conhecemos um monte de versículo que afirma que nós somos o templo, nós somos o templo. Então, queridos, essa é a primeira mudança. Não tem lugar certo, o lugar certo é onde eu estou, eu sou o templo. A segunda mudança que o Senhor Jesus estabelece é a forma. Fala comigo, a forma. Porque a forma vigente, a forma que acontecia, era através de sacrifício. Sacrifício do cordeiro, aquele ritual todo estabelecido por Moisés, que nós conhecemos. Esta era a forma, mas Jesus vem trazer uma nova forma. A forma agora é descrita lá em Hebreus 13, versículo 15. Coloca lá para nós, Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O sacrifício agora não é mais do animalzinho. O sacrifício agora é louvor, é adoração, é exaltar o nome do Senhor com as nossas vidas. O texto que eu mais gosto e eu uso muito com os irmãos é o próximo texto, que é Romanos 12:1, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, e aqui vem a parte boa, que o quê? Fala assim, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, viu? O Senhor mudou a forma. Agora não é mais o cordeiro, agora o sacrifício, fala aí, sou eu sou o santuário, eu sou o sacrifício. Eu voluntariamente me oferto em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, para que seja agradável a Deus. Eu racionalmente, não é emocionalmente, não é impulsionado pelo embalo dos irmãos, não. Eu racionalmente decido me entregar no altar do Senhor em adoração. Eu vou me queimar no altar do Senhor em adoração. Então, queridos, mudou o lugar. Eu sou o templo, eu sou o templo, eu sou o santuário. Mudou a forma, eu sou o sacrifício. Amém? Está aí, cara, princípios bem básicos e bem elementares. Então, o ensino de Jesus, queridos, é impactante, quebra paradigmas. Eu fico pensando, deu um nó na cabeça dessa mulher. O texto de João, consegue voltar para nós lá no de João? Isso. Jesus fala o seguinte: vocês adoram, está lá no meio, né, como não tem o versículo ali, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. O que diz esse pedaço, queridos? Esse pedaço está dizendo o seguinte, que a adoração tem a ver com conhecer a Deus, a adoração tem a ver com intimidade com Deus, a adoração é um nível mais profundo de intimidade com Deus. É isso que o Senhor está falando. Vocês não têm intimidade com Deus, não conseguem adorar. Então, se não cultiva intimidade com o Senhor, tem dificuldade para adorar. Os íntimos se conectam rápido com o Senhor, e a gente vê isso no culto público da igreja. As pessoas que cultivam intimidade com o Senhor, elas já chegam fervendo, e quando a glória de Deus quando a presença de Deus começa a fluir, elas já estão prontas. Por quê? Porque cultivam intimidade com o Senhor.
Quando a pessoa não cultiva intimidade com o Senhor, ela fica assim, como diz lá em Atos 2, fala assim, os caras que não tinham intimidade com o que estava acontecendo ali, eles ficaram atônitos e perplexos, e por incrível que pareça, alguns zombavam. As pessoas sem intimidade, elas ficam assim, nossa, que esquisito, que estranho, não é? Os que têm intimidade, os que entendem que o templo sou eu, os que entendem que o sacrifício sou eu, e olha para o Fábio está queimando no altar, olha para as meninas da dança, as meninas estão se entregando no altar, olha para todo mundo está se entregando no altar, o que eu vou fazer nesse lugar, cara? Eu também vou queimar em adoração ao Senhor. É isso, cara, é isso. Essa a nossa chamada, cara. É para isso que você foi salvo. Pastor, por que eu fui salvo? Para queimar no altar do Senhor, como sacrifício vivo, santo, que agrada ao Senhor. Então, queridos, quanto mais adoramos a Deus, mais nos tornamos, mais nos entendemos. Eu já preguei isso aqui. Quanto mais adoramos ao Senhor, quanto mais intimidade com Deus, quanto mais mergulhados em Deus, lembra dessa pregação? Quanto mais mergulhados em Deus, mais a gente se entende, mais a gente entende o nosso propósito, mais a gente entende o nosso chamado, mais a gente entende de Deus e o que Deus requer de nós. A verdade é assim, que quanto mais adoramos a Deus, mais semelhantes a Cristo Jesus nos tornamos. Eu abordei também um texto aqui com os irmãos, em Salmo 115, versículo 8, um salmo que fala da idolatria, fala assim, torna-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam, viu? Há um decreto espiritual. O adorador se torna semelhante àquilo que ele adora. O texto se aplica à idolatria, se torna embrutecido, se torna ignorante, porque adora a pedra. É isso que diz o texto. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. É isso que diz o texto. Mas quem adora ao Senhor, torna-se como Ele. Todo adorador se torna semelhante àquilo que adora, e ao adorarmos o Senhor, nós voltamos desse tempo de intimidade, nós voltamos desse tempo de conexão com Deus, mais semelhantes a Cristo Jesus. Quantos querem se tornar mais semelhantes a Cristo Jesus? É isso, cara. Uma igreja que não adora, meu irmão, é uma igreja que não conhece a Cristo, é uma igreja que não tem a cara de Cristo, não tem a feição de Cristo. Porque a igreja que se adora, de nós para nós, ela tem a cara de nós, mas a igreja que adora Cristo tem a cara de Cristo. Esse é o desafio. Então, mais um ajuste assim de foco, talvez até desnecessário, mas como eu disse, nós estamos nivelando. O jejum não muda Deus, o jejum muda nós, sim ou não? Não é? A adoração não muda Deus. A adoração muda a nós. Deus é o mesmo ontem, hoje, será assim eternamente, até um dia que os nossos olhos verão a face dele. Uau! Quando você vai ver, ele sempre foi daquele jeito. Ele não muda. Quem muda somos nós. É nós que, mergulhados nele, é nós que no mover da adoração nos entregamos, é nós que, conectados neles, vamos sendo transformados cada dia à imagem de Cristo Jesus. A adoração muda nós, muda o nosso caráter. A gente precisa voltar transformado. Muda, a adoração muda a nossa essência. Muda de verdade, cara. Muda de dentro para fora. Um outro ponto legal, está lá no texto de João. Nem precisa voltar não, o pessoal já sabe de cor esse texto aí. É que Deus busca por adoradores. Fala para o teu irmão aí, Deus busca por adoradores. Queridos, deixa eu te falar, Deus não busca por culto, por mais que você fale assim, pastor, Deus não busca por celebrações, Deus não busca por rituais, Deus não busca por um espetáculo perfeito, não. Deus busca por adoradores. Vou ser bem ousado. Deus não busca por culto. Sabe por quê? Porque Deus já tem a mais pura e genuína adoração no céu. Pense num negócio puro.
Pensa num negócio perfeito. Ele tem. É lá no céu. Então, o que Deus busca é por adoradores. Gente que se decidiu ser consagrado ao Senhor, se consagrar ao Senhor, se sacrificar ao Senhor. É isso que o Senhor busca. Isso Ele não tem lá no céu. Ele quer eu e você nos entregando no altar a Ele, voluntariamente. O nosso culto racional. Eu decidi dessa forma. Vou me consagrar ao Senhor, vou me entregar ao Senhor nessa noite, sem temor, sem me preocupar com o que vão pensar. Adorarei o Senhor da forma que Ele merece. É isso, o Senhor busca por adoradores, e isso faz um contraponto, isso faz, né? E o texto seguinte, né? Seguindo, ele fala que adora o Senhor em espírito e em verdade. Esse em verdade faz um contraponto com a adoração da época, que era uma adoração de ritual, era uma adoração de protocolo, era uma adoração onde as pessoas não estavam por inteiro. Sabe aquele negócio só de corpo presente? Tem alguns irmãos que às vezes na igreja está só de corpo presente, né? Às vezes o corpo vai embora, fica, fica meio assim, você fala, meu irmão está subindo na glória, não é sono, não é? Só de corpo presente. Esse era o culto. Então, quando o texto fala que adorarão o Senhor em espírito e em verdade, quero dar uma ênfase no verdade, ele está fazendo um contraponto a isso, porque o texto de Isaías fala lá, você conhece o texto, a gente já abordou várias vezes. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Aí, os caras estavam, santo, santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Ritual, mas o Senhor não estava mais, o Senhor não está mais ligado nisso, cara. O Senhor quer o quê? Mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então aqui tem mais uma mudança, cara. O Senhor não aceita mais a adoração ritualística. O Senhor não quer mais ritual. O Senhor não quer mais essas coisas. Ele quer o nosso coração, rapaz. É além da nossa expressão, além dos nossos gestos, Ele quer a nossa essência. O Senhor quer uma adoração integral. Fala comigo, integral. E o que é o ser humano integral? Corpo, alma, emoção e espírito. É assim que o Senhor quer. Os caras ofertavam ao Senhor uma adoração só do ritual. É para matar o cordeiro, esfrega o sangue na ponta da orelha. Depois você lê lá, né? Nossa, era um ritual daqueles. Espirra o sangue, não sei o que e tal. Viu? Era ritual, meu irmão. Mas o coração estava desconectado de Deus. A adoração que eu e você fomos salvos, fomos libertos para apresentar ao Senhor, é uma adoração em verdade. O Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer a nossa essência. O que o Senhor requer de nós, cara, é um coração rendido, Então, o verdadeiro adorador, aquele que o Senhor busca, é o cara que adora o Senhor, corpo, alma e espírito, sem temor. Fazendo um retrospecto, então não é o lugar, nós somos o santuário, não é a forma, nós somos o sacrifício, não é o protocolo, precisa ser em verdade, integralmente. Então, meu amado, aí vem o nosso desafio. E como serão os nossos cultos? Onde vai encaixar o nosso culto? Nós vamos ficar buscando o lugar perfeito para adoração? O lugar perfeito para adoração é na igreja. Me ajuntarei com os santos e direi: santo, santo ao Senhor. Não, eu sou o santuário, entendeu? Você entendeu o propósito dessa pregação? Porque essa coisa está engruvinhada em nós. É isso. E a gente não se entende como santuário. A gente não se entende como sacrifício. A gente gosta do ritual, e o Senhor não quer mais nada. Isso tudo expirou, isso tudo perdeu a sua importância. O Senhor Jesus Cristo falou para a mulher: a hora chegou, em que vocês vão ter que mudar, vocês vão me adorar do jeito que eu quero ser adorado. Amém? Então, como serão os nossos cultos?
Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Não podemos conduzir as pessoas, e esse é o meu desafio, não podemos conduzir as pessoas a um retrocesso. Não podemos viciar as pessoas ao lugar. Não, vou para a igreja para adorar. Não podemos viciar as pessoas à forma. Não podemos viciar as pessoas no protocolo. Nós temos que quebrar esse paradigma que o Senhor já quebrou. Nós precisamos incentivar. O ambiente dos nossos cultos precisa ser um ambiente incentivador, um ambiente que inspira. Eu sou o cara provocador, para que você saia da forma, para que você saia do lugar certo, do protocolo, e adore o Senhor como Ele precisa. Por isso que eu te provoco mesmo. Cadê a igreja que adora? Tua igreja te adora. Como é que é, Jean? Canta um pedaço aí. Te adora. E a igreja está... Não, cadê a igreja que adora? Precisa, porque nós temos uma tendência danada a voltar para o protocolo, a voltar para a tradição, retrocesso. Então, as pessoas ao entrar aqui, ao nos ver, elas precisam ser inspiradas, encorajadas a igualmente se sacrificarem em adoração ao Senhor. Eu não sei se eu tenho pouco privilégio, porque eu sempre estou aqui, eu quero estar aí. Daqui uns dias eu vou liberar para o louvor, tocar esse negócio, sai daqui, já que eu não canto nada mesmo, né? Porque você vê as meninas da dança, não nos inspira, não nos encoraja, não nos conduz a fazer algo mais em adoração ao Senhor. É isso, meu irmão, nós temos mais para ofertar ao Senhor. Dá uma sondada no teu coração, veja lá se você tem sido esse sacrifício vivo. Então, queridos, nesse ambiente onde as pessoas são o sacrifício vivo ao Senhor, a presença do Senhor se manifesta, a glória de Deus se manifesta, o sobrenatural de Deus acontece. Então, testemunhos eu tenho de monte para contar, vamos contar uns 2 ou 3 aí. Todos nós temos testemunhos para contar, porque nesse ambiente nós ministramos o céu nos ministra aquela glória tremenda, não é? Então, viu, um dos testemunhos mais importantes é que a minha esposa Renata, ela não era crente, e ela entrou num culto desses, onde as pessoas estavam se consagrando ao Senhor, se sacrificando, se ofertando no altar do Senhor, e ela olhou assim, e sabe o que ela pensou? Não pensou o que às vezes nós achamos esquisito, que estranho, não pensou. Ela pensou, uau, o que motiva essas pessoas? O que faz? O que tem debaixo disso? A glória de Deus. Ela percebeu no primeiro dia, cara. Ela percebeu no primeiro dia, o que às vezes muitos crentes, enclausurados pela forma, enclausurados pelo lugar, enclausurados pelo ritual, não conseguem perceber. Deus está fazendo algo novo e debaixo dos nossos olhos, e às vezes a gente não percebe. O texto de Isaías não percebe. Então, nesse ambiente de glória, gente curada sem receber oração de ninguém, a gente tem testemunho de montão. Um dia desses, num culto desses, na hora que acendeu a luz, eu olhei para frente nessa igreja, o qual estavam com o Bruno, já contei várias vezes isso para os irmãos, não tinha palco, tudo muito revirado, tudo muito incipiente. Na hora que eu termino, glória a Deus, aleluia, olha para o chão, tem lá maconha, tem lá faca, tem lá bebida, uma sacola com um monte de tranqueira. A pessoa voluntariamente, veio para frente e falou, sabe o que é libertação? Acontece uma libertação. Não precisou alguém ficar falando para ele, olha irmão, deixa eu ensinar aqui para você a palavra. Isso é importante, a gente faz isso e fazemos bastante, mas viu, nesse ambiente de adoração, Deus convence, Deus faz, o arrependimento acontece, demônios são expulsos, as pessoas que no meio dessa glória, ficavam possessas, antes que a gente chegasse até lá, elas já estavam libertas. A gente chegava lá só para levantar a pessoa, está tudo bem com você, meu filho? Não, está tudo certo, glória a Deus. Era isso.
Pouquíssimas vezes, não me recordo de ter que ir lá e ficar com aquela guerra com o demônio, não. Quando chega, porque os líderes da igreja, as pessoas autorizadas a atuar nessa situação, na hora que chegava lá, chegava só para amparar e levantar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque os demônios são expulsos aonde a glória de Deus se manifesta, onde o povo de Deus está inflamado, feito brasas vivas. É isso que Deus te salva, é para isso que Deus te salvou, meu irmão. É para isso que Deus te salvou. Cadeias se rompem. Lembra lá de Paulo e Silas? Então não tem lugar certo, cara. Porque se tivesse lugar certo, não seria na cadeia, não é não? Pois é, na cadeia, adorou o Senhor, e as algemas se desprenderam. Então, eu quero mostrar para vocês assim, vamos fazer uma leitura de alguns textos e observar nesses textos de manifestação da glória de Deus. Vamos trazer esse culto do céu, vamos entender esse culto do céu e trazer esse culto para a terra, para essa igreja. Essa é a ideia. Então, Deus pode nos surpreender sempre. Na própria palavra tem várias, Deus se manifesta de uma forma variada, mas tem um passo a passo que vale a pena a gente observar. Então, tem uma manifestação gloriosa de Deus, tem uma ordem nesse culto que eu acho que a gente precisa entender. Vamos ler o texto de Isaías. Já li também com vocês conhecem bastante, mas assim, meu irmão, Deus vai falando em cima e você não pode ficar, ficar com soberba, esse texto eu já usei. Então Deus não dá outro, o que você vai fazer? É esse. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O que você entende nesse texto aí? O que está rolando aí no céu? Adoração. Boa, adoração. A glória de Deus se manifesta nesse lugar, né? O propósito desse lugar, todos têm um só propósito: adorar o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A glória do Senhor faz tremer os batentes das portas, né? A fumaça, que é a presença gloriosa do Senhor, invadiu o templo todo. Então nós temos aí a adoração. Uma coisa boa para a gente trazer para o nosso culto, sim ou não? Qualquer coisa boa para trazer para o nosso culto? Adoração. Nós vamos copiar o culto do céu. Passa lá, a gente está no mesmo texto. Então gritei, Isaías: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse ambiente de glória, o homem, eu e você, a gente toma noção da nossa condição de pecador. A gente toma noção de que precisamos da misericórdia do Senhor. Nesse ambiente de glória, a gente clama: ai de mim, eu preciso da graça do Senhor. Nesse ambiente de glória, o homem se arrepende. É isso. E clama por misericórdia. Vamos lá. Então, temos a adoração ao Senhor. Nesse ambiente de glória, o homem fica impactado com essa glória e se arrepende. Ai de mim. Segue. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. No ambiente de adoração no céu, nós nos convencemos da nossa vida de pecado e nós somos ministrados pelo Senhor, nós somos curados pelo Senhor, nós somos perdoados. O Senhor removeu a culpa, o Senhor perdoou o pecado. É uma boa hora de você dizer amém. Nós vamos copiar esse culto. Então, queridos, agora nesse ambiente
de glória, de o Senhor nos recebe, apesar do ai de mim, apesar de reconhecer o nosso fracasso e a nossa pequenez, o Senhor nos restaura, e nós então somos cheios, nós somos transbordantes do Senhor. O versículo seguinte mostra exatamente o que acontece. Então ouvi a voz do Senhor, o cara que estava assim, ai de mim, meu Deus, eu vou morrer, né? Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu acho que se eu tivesse no lugar de Isaías, eu falaria assim, acho que vai esse serafim aí, com tanta asa é bom, eu acho que esse cara vai. Mas viu, nesse ambiente de glória, é transbordante da presença do Senhor. E Isaías fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus é maluco. Fala para o teu irmão, Deus é maluco. Olha o que Deus... E ele disse, vá e diga a esse povo. O texto continua. Aqui começou o ministério profético de Isaías. Vá. É isso, queridos. Então, nós temos aqui, no mínimo, 3 bons momentos para a gente ressaltar. O primeiro deles é a adoração a Deus. Amém? O segundo deles é a edificação, é a restauração do homem, sim ou não? Amém? 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 A brasa viva saiu do altar, o cara que estava pecador, o cara que estava com culpa foi restaurado. O terceiro momento importante é envia aos outros. Então vai, diga esse povo. Vai, diga esse povo. Então, queridos, aqui tem 3 momentos importantes: a adoração ao Senhor, a edificação dos homens e o envio a outros. Por quê? Porque esse culto é transbordante, não cabe em mim, velho. Eu tenho que falar para outros. Temos um culto, vamos para outro. Vamos analisar uma outra manifestação gloriosa do Senhor, que é o dia de Pentecoste, Atos 2. Atos 2. Então, só para te lembrar, né, Jesus fala para os seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. João batizou com água, mas dentro de poucos dias, a promessa estava por dias, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém? É isso, essa é a promessa, e os caras estão na expectativa do cumprir desta promessa. Todos eles se reuniram, sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Os caras estavam se reunindo sempre em oração. Oração é uma forma de adoração. Em oração, unidos, até que chegou o dia de Pentecoste, que é o Atos 2, o versículo 1 até o versículo 3. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, fazendo o quê? O texto não fala, mas eu sei. Não estavam, blá, 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 não estavam. Não estavam assim, tudo bem? Seja bem-vindo, amado. Não estavam. Os caras estavam se sacrificando no altar do Senhor. Os caras estavam se ofertando no altar do Senhor. E então o que aconteceu? De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Queridos, adoração ao Senhor tem o sobrenatural do Senhor. É isso. A adoração tem a manifestação poderosa do Senhor. Atos 2:4 que diz, todos ficaram, então adoramos o Senhor, agora há um tratar com o homem, há uma restauração do homem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então eu adoro o Senhor enche o homem, e esse negócio é transbordante que não para em nós. Você conhece o texto, não é? Eu coloquei lá? Coloquei. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que vieram em Jerusalém, deixe-me lhes explicar isto, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, não deu tempo dos caras ficar bêbados, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. É isso, meu irmão. Então, amado, tem 3 passos, você pode pegar outros textos, se você estudar com carinho, você sempre vai achar essa ordem consagrada. É lógico que nós não vamos criar mais um ritual, nós não vamos doutrinar nada, mas nós precisamos trazer para o nosso culto essa ordem. Primeiro, passa lá que eu acho que eu coloquei. Primeiro, o que a gente faz? Culto ao Senhor, ministramos ao Senhor, de que forma? Lê lá, irmão.
Adoração, adoração. Depois nós ministramos aos irmãos, ministramos uns aos outros, de que forma? Pregação, é o que estamos fazendo. E nesse ambiente de glória transbordante, e a gente sai desse lugar, e a gente fica morgando, gordão espiritualmente? Não. Ministramos aos de fora, através do nosso testemunho, através do nosso evangelismo. É para isso que Deus nos salvou. É para isso que Deus nos salvou. Um verdadeiro adorador é transbordante de Cristo. Como é que eu sei que eu sou um verdadeiro adorador, pastor? Eu não me aguento. Eu só falo de Cristo. Amanhã, na segunda-feira, eu não vejo a hora de ir no café, sempre se aproximam de mim, aí os caras eu já dou uma pregadinha, cara. Os caras são discipulados igualzinho à igreja aqui. Eu sinto que eu tenho 3 minutos, é o tempo do cafezinho, 5 minutos, às vezes eu tomo 3, 4 cafezinhos para dar tempo de pregar inteiro, entendeu? Prendo o cara ali, mais um cafezinho, queridão, pá. Então é isso, um verdadeiro adorador, meu irmão, ele é irradiante, ele encontra circunstância, qualquer lugar é lugar para adorar o Senhor. Qualquer lugar é lugar para nos sacrificar ao Senhor e exaltar o nome dEle. Então eu quero concluir aqui, para corrigir alguns entendimentos errados, alguns discipulados equivocados que carregamos. Então, o primeiro deles é o seguinte, acorda aí, o primeiro deles que a gente carrega é assim: a pregação não é o momento mais importante. Fala para o teu irmão, vixe. A pregação não é o momento mais importante. Tudo é importante. Fala para ele, tudo é importante. Adoramos ao Senhor, ministramos ao Senhor, ministramos uns aos outros, a gente sai radiante e o propósito é esse, cara. O propósito é esse. A prioridade sempre será o Senhor no culto, mas tudo é importante. Então, a adoração, meu irmão, não é um recurso do pastor, da igreja, porque assim, os irmãos vão chegar tudo atrasado, então assim, galerinha, toca umas musiquinhas aí para esperar os irmãos chegar. A gente não sabe o que fazer para preencher o tempo. Então assim, tem que acabar o culto 8h30, então toca aí alguma coisa para até chegar. Não, cara, adoração ao Senhor, cara. Ele é o foco, Ele é exaltado, Ele é glorificado. Ele é glorificado. Não, eu posso chegar, eles cantam bastante nessa igreja. O tempo que a gente prega é o tempo que a gente adora. Aqui é assim, sabia? Você que está nos visitando, está assistindo aí o vídeo, é aqui. 40 minutos de adoração, 40 minutos de pregação. Hoje estou pregando um pouco mais, né? É isso. Então eles cantam muito, eu vou chegar atrás. Eu vou chegar um pouquinho atrasado para pegar a pregação. Deixa eu te falar, desperdiçou um tempo de adorar o Senhor. Desperdiçou um tempo de estar na presença do Senhor, sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, a adoração foca ao Senhor. Não tem adoração para animar a galera. Fala aí, não tem animação para animar a galera. Não tem. Nós nos animamos na presença do Senhor. Isso é consequência. Na presença do Senhor nós nos alegramos. Davi se alegrou na presença do Senhor. Mas é consequência. A adoração, o foco é o Senhor. Então, é isso, meu amado. Encerramos. A adoração não está restrita a um momento no culto. A adoração não está restrita à música. Se para a música, não se para a adoração. A adoração não está restrita ao lugar, porque o santuário somos nós. O sacrifício somos nós. Então, a adoração é apropriada a todo tempo na nossa vida. A todo tempo. A adoração é o nosso estilo de vida. Fala ao teu irmão, é meu estilo de vida. Eu não sei viver diferente. Adoração é o meu estilo de vida. Não há nada melhor, não há nada mais interessante do que adorar o Senhor. Não há nada mais prazeroso do que adorar o Senhor. Os anjos passam o tempo todo falando assim: santo, 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 santo é o Senhor. Mas os caras não têm outra coisa a dizer? Vou responder para você: não tem. Porque não há nada melhor do que adorar e exaltar o Senhor Jesus. Amém? Qual é a regra? A gente quer uma regra. Qual é a regra?
adora o Senhor com liberdade. Essa é a regra. Ciente de que se dará satisfação ao Senhor daquilo que você oferta a Ele. Oferta a Ele o seu melhor. Qual é o seu melhor? O seu melhor pode ser bem melhor do que o meu. A gente não deve se comparar. Oferte o seu melhor. Oferte aquilo que é verdade. Oferte aquilo que é essência de você. Oferte ao Senhor. Não, e outra, né? Não desperdice o tempo na presença dEle. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos adorar um pouquinho.